foi escrito o Salmo 24? Aliás, se você não veio hoje de manhã, escute a mensagem de hoje de manhã. Está no aplicativo, está na fanpage, está no Facebook, e você pode estar então escutando essa mensagem. Hoje de manhã nós falamos sobre: você é o seu maior profeta. Você é o seu maior profeta. Então que você possa meditar. Quando foi que Davi compôs esse salmo? A gente tem que voltar na história e tem que lembrar algumas coisas. Deixa eu dar um resumão aqui, né? Veio o período de Juízes. No período de Juízes, na verdade, o povo se desviava do caminho do Senhor. O Senhor levantava o inimigo, e quando o Senhor levantava o inimigo, abatia o povo de Deus. E quando o povo de Deus estava em escravidão e era abatido, aí o povo se lembrava: temos um Deus, vamos orar. Quando o povo orava, Deus levantava um homem e enchia ele, ou mulher, né, como foi o caso de Débora, enchia ele com sabedoria, com unção, enchia ele com o Espírito, e essa pessoa trazia então a nação de volta para Deus. E quando trazia a nação de volta para Deus, Deus se lembrava do seu povo e vencia a batalha, vencia a guerra. Esse ciclo vai acontecer no período de Juízes 14 vezes. 14 vezes o povo se desvia, vai buscar outros deuses, faz alianças erradas, constrói postes ídolos. 14 vezes Deus fortaleceu inimigos diferentes para poder abater e afligir o exército de Israel. E diante desse cenário, diante dessa situação, vem então um homem chamado Eli. Eli era sacerdote dentro do templo. Eli, na verdade, também funcionava, exercia o ministério de juiz. Eli se desviou dos caminhos do Senhor. Eli não corrigiu os filhos. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor reprovou Eli, o Senhor reprovou Ofni, o Senhor reprovou Finéias. E quando o Senhor reprovou Ofni, Finéias e Eli, na verdade o Senhor já tinha um plano. O Senhor tinha fechado a mátria de uma mulher chamada Ana, e todos os anos ela ia ao altar, todos os anos ela ia ao templo entregar no altar a sua oferta, e todos os anos ela era afrontada por Penina, todos os anos ela era humilhada, todos os anos ela era envergonhada porque era estéril, porque não podia dar um filho ao seu marido. E todos os anos Penina zombava dela, e o texto diz que ela chorava e não comia, todos os anos que ela vinha ao templo, até que um ano ela decidiu: esse ano eu vou chorar no altar, esse ano eu vou chorar diante do Deus que pode fazer alguma coisa, esse ano eu vou chorar para aquele que pode mudar a minha causa. Quando ela mudou o seu interior, quando ela mudou o seu coração, quando ela mudou a sua mente, Deus mudou a sua sorte, Deus mudou a sua vida. E aquele momento sai Eli, olha ela, 9 horas da manhã, ela está amargurada, ela está angustiada. Eli olha para ela e fala: mulher, por que estás embriagada? Não, meu Senhor, tua filha não está embriagada, eu estou angustiada de espírito, amargurada de alma, estou chorando diante do altar porque estou angustiada. Vai em paz e o Senhor conceda a petição que lhe fizeste. Mesmo o sacerdote fora da posição foi boca profética para aquela mulher. Mesmo o sacerdote tendo sido reprovado por Deus, foi uma voz profética na vida daquela mulher. E aquela mulher vai para casa, passado o tempo necessário, ela dá a luz ao menino, e esse menino se chama Samuel. A voz profética foi restaurada, e o Senhor levantou Samuel para poder profetizar, para poder dar direção à nação, para poder dar direção ao povo de Israel, para poder dar direção ao templo. Mas de repente os filisteus se levantaram para poder afrontar o povo de Israel. E quando os filisteus se levantaram, os filhos de Eli: vamos para a batalha. E eles foram para a batalha, e a hora que eles foram para a batalha, eles colocaram a arca da aliança na frente. Não tinham intimidade com Deus, não tinham relacionamento com Deus, não tinham aliança com Deus, estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e colocaram a arca da aliança como amuleto. Não, coloca a arca aí na frente que a gente vai ganhar a batalha. Perderam a guerra, morreu um monte de gente, mataram Ofni e Finéias e levaram a arca embora. Quando mataram Ofni e Finéias, e quando levaram a arca da aliança embora, um sai correndo, chega até Eli, e a hora que ele chega a Eli, ele fala: olha, mataram os teus 2 filhos, os teus 2 filhos estão mortos. E Eli olha para aquele moço e diz: e a arca? A arca foi levada presa, está na terra dos filisteus.
Eli, o sacerdote, cai da cadeira para trás, e a hora que ele cai da cadeira, ele quebra o pescoço, ele morre. A esposa de Finéias estava grávida, iria dar à luz, e ela dá à luz ao menino, e a hora que ela dá à luz ao menino, ela está prestes a morrer, e ela fala: coloque o nome na criança de Icabô. Foi-se a glória foi-se embora, e ela morre. Uma situação, uma imprudência de Ofni e Finéias traz morte em todo Israel, traz morte no templo, traz morte. Ofni, Finéias, Eli, todos eles morrem, inclusive a nora, a esposa de Finéias, também morre, e a arca da aliança é levada embora. A arca da aliança no Antigo Testamento, ela representava a presença de Deus. A arca da aliança representava a aliança com Deus. A arca da aliança era onde Deus se manifestava, no Santo dos Santos. Havia 3 ambientes: o átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos uma vez, quando a glória se manifestava. E agora Israel perdeu a glória, e agora Israel perdeu a arca, e agora Israel perdeu a presença do Deus Todo-Poderoso. Deus tinha um plano tremendo para pôr a nação de volta na posição que ele queria. Eu fui estudar aí um pouco para ver quanto tempo demorou. A arca foi levada, foi tomada pelos filisteus em 1094 a.C. 1094 a.C., mais ou menos ali em 1 Samuel capítulo 3 para o capítulo 4. Passa-se um período, Samuel se levanta, Samuel começa a profetizar, as pessoas olham e reconhecem Samuel uma unção profética. Mas Samuel era só profeta, Samuel não poderia trazer a arca de volta. E de repente a nação começa a dizer: Samuel, nós não queremos mais ficar na dependência desse Deus, nós não queremos mais ficar aguardando que ele levante um sacerdote, nós não queremos mais desse jeito. Samuel, levanta-nos um rei, queremos ser iguais às outras nações, nós precisamos de um rei, nós queremos um rei. Samuel se entristece, Samuel se abate, Samuel vai orar a Deus, e Deus diz para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Se eles estão querendo um rei, levanta um rei sobre eles. Samuel começa a dizer a eles: olha, se vocês tiverem um rei, vocês vão ter que pagar impostos, vocês vão ter que assumir as contas, as dívidas do rei, as dívidas do palácio. Não tem problema, nós queremos um rei. Você conhece a história? As jumentas do pai de Saul se perdem. Saul vai procurar as jumentas, e quando Saul vai procurar as jumentas, ele chega num campo onde havia o profeta Samuel, e ele diz: não encontramos as jumentas, vamos lá pedir para o profeta orar. Mas ele diz: como podemos ir lá se a gente não tem algo para abençoá-lo, se não temos algo para honrá-lo? E o moço de Saul olha para ele e diz: não, nós temos aqui ainda um pouco de ouro, um pouco de prata. E aí ele vai, honra o profeta de Deus, honra a voz profética, entrega aqueles presentes, entrega aquele ouro, aquela prata a Samuel. E Samuel olha para ele e fala: olha, descansa o teu coração, porque as jumentas do seu pai já se encontrou. Deus criou essa situação para te trazer aqui na minha casa, porque o Senhor tem te provido como rei de Israel. O Senhor está se levantando como rei de Israel. Meu irmão, foi linda a escolha de Saul, foi lindo o que Deus fez. Deus usou o profeta Samuel, Samuel ungiu Saul a rei, e a hora que ele sai da casa do profeta, ele se une ao rancho do profeta, e até Saul começa a profetizar, porque quando ele está alinhado na vontade de Deus, ele se torna a boca profética. Quando ele está alinhado na vontade de Deus, Deus começa a fazer coisas grandes, coisas tremendas. Israel então se levanta agora como um rei. Saul teve uma tremenda oportunidade, uma oportunidade única, mas perdeu a oportunidade, perdeu a rica oportunidade. Ele poderia ter feito do seu reinado um reinado tremendo, ele poderia ter feito do seu reinado algo glorioso, ele poderia ter continuado com o coração quebrantado e contrito. Meu irmão e minha irmã, não perca as oportunidades de Deus, não jogue a aliança com Deus fora, não jogue a oportunidade que Deus está te dando. Tenha temor do Senhor, tenha reverência ao Senhor, honre ao Deus Todo-Poderoso, honre a Deus sobre todas as coisas, honre a tua
tua aliança, honre o teu casamento. Não jogue essa oportunidade fora, porque o preço é alto. Saul pagou um preço caro. Saul, ele começou a deixar o sucesso subir a cabeça, ele começou a deixar o título subir a cabeça. Homem e mulher, cuidado para não perder a oportunidade de Deus, porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus manda Saul matar todo o povo que eles estavam conquistando, e ele poupa o melhor para si. E ainda mente diante do profeta, e mente diante da nação, dizendo que tinha poupado para sacrifício. Se tinha poupado para sacrifício a Deus, por que não sacrificou? Num período de olho por olho, dente por dente, Saul desobedece. Deus levanta o profeta Samuel e fala: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Você deveria ter obedecido, e o Senhor teria perpetuado o teu reino. Saul mesmo assim vai reinar durante 40 anos. Tem a batalha de Golias, tem a batalha dos filisteus. Se levanta um garoto que estava esquecido lá atrás das malhadas, se levanta Davi, Davi vai lá, vence, Davi vence, e as pessoas começam a cantar: Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. A ira de Saul fez com que tomasse conta da vida dele, e ao invés de ele se aliar a Davi, ele começa a perseguir a Davi, ele começa a olhar para Davi com outros olhos. Aonde Davi estava, ele queria matar, ele queria perseguir, ele queria tirar Davi da história. Davi tem a oportunidade de matá-lo pelo menos por 3 vezes, e Davi não se levanta contra o ungido do Senhor. Davi está atento, Davi está observando, que a nação inteira está observando a reação dele. Davi está olhando para essa situação. Meu irmão, quando estava na verdade no 13º ano, é que Saul se levanta contra Davi. Do 13º ao 40º ano, você não vê Saul conquistar nada, você não vê Saul fazer nada, você não vê Saul na história sendo expressivo. De 13 anos do seu reinado até 40 anos do seu reinado, 27 anos, ele só perseguiu Davi. Porque quando você sai da vontade de Deus, você nem consegue controlar suas ações. Quando você sai do centro da vontade do Senhor, você começa a viver na miséria, você começa a viver longe, afastado dos caminhos do Senhor, e você começa a não enxergar as perdas, que um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo. Deus reprovou o reinado de Saul, o Senhor rasgou o reinado de Saul em 2, assim como ele rasgou o manto de Samuel, e a partir daquela situação é uma derrocada contínua, até que então ele vem a morrer. Morre Saul, morre Jonatas, e Israel está vivendo em grande tristeza e agonia. E aí Davi é aclamado rei. Em primeiro lugar, Davi foi aclamado rei só em Hebrom, e depois de 13 a 18 anos, alguns comentaristas dizem 13, outros dizem 18 anos, ele foi aclamado rei de Jerusalém. Não se esqueça, a arca tinha sido levada embora em 1094. Davi assume sobre Hebrom em 1022. Mas a grande verdade é que quando ele vai assumir Jerusalém, quando ele vai assumir sobre as 12 tribos, quando ele vai assumir sobre o Reino Unido em Israel, já é por volta de 1016. Então nós podemos fazer as contas aí, são 78 anos que eles estavam sem a arca. Podemos aí generalizar 80 anos sem a presença de Deus, e Saul não se importou, nem uma vez sequer. Como trarei a minha arca do Senhor? O Senhor sonda muito mais a motivação do coração do que as atitudes. Glória a Deus. Há poucos domingos atrás nós ministramos sobre a importância de Davi querer construir um templo para o Senhor. Tu não construirás, mas todavia fizestes bem em querer construir. O que eu quero dizer com isso? Quando Davi vai assumir Jerusalém, Davi diz: eu não posso subir no trono de Jerusalém se primeiro não trouxer a arca do Senhor. Eu não posso assumir Jerusalém se primeiro não resgatar a presença de Deus. Eu não posso assumir o reinado sobre a cidade do grande rei se o rei não estiver presente, se o rei dos reis, o Senhor dos senhores não estiver presente. E aí exatamente nesse momento que ele vai assumir Jerusalém, Davi vai e compra
Jerusalém. E a hora que ele compra um campo, ele compra o topo do Monte Moriá. E a hora que ele vai comprar o topo do Monte Moriá, ele diz: antes de eu resgatar a arca, eu tenho que preparar o ambiente. Antes de eu trazer a presença de Deus, eu tenho que preparar o ambiente, eu tenho que preparar a atmosfera, eu tenho que preparar o terreno. E aí então, Davi começa a compor os Salmos 24. Vai lá comigo para os Salmos 24 e vamos entrar na mensagem do que Deus tem para a tua vida nesta noite. O domínio universal. Quem é digno de entrar no santuário? Deus é o Rei da Glória. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares, ele afirmou sobre os seus rios. Quem subirá ao monte do Senhor? O monte que ele tinha acabado de comprar, o Monte Moriá, aonde na verdade futuramente seria o templo que Salomão iria erguer. Quem subirá no monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Ele está dizendo que, para subir ao monte, para ter uma intimidade, uma comunhão, um relacionamento, para ter um culto agradável, um culto racional, para poder agradar a Deus com louvor, adoração, com ações de graças, quem que vai fazer isso? Ele mesmo responde: aquele que é limpo de mãos e aquele que é puro de coração. Aquele que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quase 80 anos que a nação está sem a arca, quase 80 anos que a nação está sem a presença de Deus, quase 80 anos que a glória de Deus não se manifesta mais em Jerusalém, não se manifesta mais em Israel, quase 80 anos que a arca estava na casa dos filisteus, depois da terra dos filisteus ela vai para a casa de um levita, e depois eles deixam no esquecimento. Quanto tempo faz que você não sente mais a glória do Senhor? Quanto tempo faz que você não se alegra mais na presença do Deus Todo-Poderoso? Eu aprendo com Davi como resgatar a glória, como resgatar a presença, como resgatar a glória, como resgatar a arca do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, quando Davi nasceu, a arca já tinha sido levada embora. Quando Davi nasceu, ele já não tinha conhecimento da arca, mas ele ouvia as notícias. Quando nós tínhamos a arca, havia temor no meio do povo de Israel. Quando nós tínhamos a arca e um povo ungido levava ela na frente da batalha, ela vencia qualquer luta. A presença do Deus Todo-Poderoso, aonde a glória está, algo novo tem que acontecer. Aonde a unção de Deus está, tudo começa a ser novo, tudo começa a ser renovado. O enfermo começa a ser curado, o faminto começa a ser saciado, o sedento começa a ser saciado. Aonde a glória de Deus está, algo novo vai acontecer. Meu irmão e minha irmã, podemos perder todas as coisas, mas não podemos perder a glória, não podemos perder a presença. Podemos perder todas as coisas, mas não podemos perder o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. 80 anos se passaram, uma geração sem a presença da arca. Foi difícil o ministério de Samuel. Samuel era homem temente, era homem reto. Samuel foi um profeta irrepreensível, mas foi muito difícil o exercício do ministério de Samuel. Por quê? Porque as pessoas estavam distantes de Deus. Samuel buscava Deus, Samuel profetizava, mas ninguém se importava. Samuel era profeta, ele não tinha como trazer a arca de volta, mas
diante dessa situação, nós observamos que o povo pediu um rei. Então o Senhor levantou Saul, Samuel ungiu Saul, o Senhor reprovou Saul, o Senhor levantou Davi, Samuel ungiu Davi. E meu irmão, o que fez Saul ser riscado, o que fez o reinado de Saul ser reprovado, foi que ele nunca se importou com a presença de Deus. Ah, meu irmão e minha irmã, não devemos nos importar com as coisas materiais. As bênçãos materiais são consequências de um relacionamento íntimo, de um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Buscai em primeiro lugar a glória de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino do Senhor, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. 40 anos de reinado, dizendo que 27 deles ele elege matar Davi. 27 deles, o foco era perseguir aquele que conseguiu trazer a vitória sobre Golias. Quando você elege uma batalha armada, você não consegue enxergar a luta verdadeira. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Tua luta não é contra o teu cônjuge, tua luta não é contra os teus filhos, não é contra os teus pais, mas é contra principados e potestades. Saul elegeu Davi para matar, e ele não enxergava o que estava acontecendo no reinado. Saul elegeu Davi para tirar a vida dele, e ele não conseguia enxergar a batalha verdadeira. Meu irmão, em nome de Jesus, começa a enxergar a tua batalha espiritual. Em nome de Jesus, coloca o seu foco, porque nós observamos para esse texto, quando Davi assume, antes de ele subir ao trono de Jerusalém, ele pensa: eu tenho que trazer a arca, mas antes de trazer a arca, eu tenho que preparar o terreno. Antes de trazer a glória, eu tenho que preparar uma tenda, para que a glória de Deus possa habitar. Ah, meu irmão e minha irmã, a necessidade de nós entendermos que se nós não nos importarmos com o Senhor, dificilmente nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Davi comprou o campo, Davi comprou o Monte Moriá. Davi disse: aqui vai ser a casa do Deus Todo-Poderoso. Quem entrará no seu tabernáculo? Um ponto estratégico para você se situar, quando você olha a imagem de Israel até hoje, aquele local onde tem a mesquita de Omar, que tem a abóbora dourada, é o que Davi comprou. Aquele território plano, hoje é plano, mas era o Monte Moriá. Salomão aplanou, Salomão fez a esplanada do templo. E a grande verdade é, quando Davi comprou aquilo, não era nada, não valia nada. Aquele local era o local onde Abraão tinha subido para sacrificar Isaac. E é interessante nós vermos como a história é congruente. Davi trouxe a arca da aliança para aquele lugar, para poder resgatar a adoração, o louvor ao Deus que tudo por ele executava. Davi trouxe a arca da adoração, mas para que Davi pudesse trazer a arca da aliança, primeiro ele criou o ambiente, primeiro ele criou o território. O Salmo 24 foi escrito por Davi antes de ele trazer a arca da casa de Obed-edom, antes de ele trazer a presença do Deus Todo-Poderoso. Então vamos lá para 1 de Crônicas capítulo 15, 1 de Crônicas capítulo 15, versículo 25. Sucedeu, pois, que Davi e os capitães de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajuntando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificavam 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo e com sonido das buzinas, e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou da janela, vendo Davi dançar e tocar, e o desprezou em seu coração. Uma passagem que nos ensina muitas lições. Volta comigo para 2 Samuel, capítulo 6.
crônicas, como atas do palácio, e agora escrito em Samuel, como uma mensagem profética. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Não quis Davi retirar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 90 dias, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. E sucedeu que, quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. 80 anos sem a arca. Você sabe que primeiro ele se precipitou, ele colocou carros novos, ele colocou bois na frente, e Deus não se agradou daquilo, porque tem um jeito certo de trazer a arca. E quando ele colocou bois e carros novos, ele tinha uma boa intenção, ele queria trazer a arca, mas Deus cumpre princípios. Uzai e Aiô, o boi tropeçou, a arca ia cair, eles foram tocar na arca, morreram fulminados. Porque a arca de Deus, a glória de Deus, não se traz com carros novos, não se traz com bois, não se traz na força humana. A glória de Deus se traz no ombro, no braço do levita, do verdadeiro adorador, do sacerdote. Para trazermos a glória, para resgatarmos a presença de Deus, tem que pagar um preço. O Senhor tem que encontrar verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está à procura de adoradores, pelo qual Ele possa trazer a glória para essa terra. O Senhor está à procura de adoradores, pelo qual Ele possa mudar a história dessa nação. O Senhor está à procura de adoradores, pelo qual possam estar dispostos a pagar o preço e dizer: eis-me aqui, Senhor, nós vamos resgatar a glória, nós vamos trazer a glória, nós vamos trazer a arca, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Trazer a arca foi um cumprimento profético e nos mostra que tudo pertence a Deus. Mas Davi agora começa compondo: quem subirá ao monte do Senhor? Volta para o Salmo 24. Eu quero destacar algumas coisas nessa noite. Três coisas me chamam a atenção. Verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, ou em outra tradução, portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Levantai, ó portas. Peraí, porta não tem cabeça. O que o salmista está querendo dizer? Levantai-vos, ó entradas eternas, ou portais eternos, depende da sua tradução. É tremendo quando a gente entende o que o salmista quis dizer acerca desse texto. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Nós só vamos entender quando nós estudamos um pouquinho da cultura da época, quando nós entendemos o que era que acontecia. Toda cidade que era conquistada, ela era murada. Eles faziam um muro ao redor da cidade inteira, e a cidade de Jerusalém, ela tinha um muro muito grande e expressivo. E a cidade de Jerusalém, nós estivemos lá e visitamos, até hoje ela tem 12 portas. As 12 portas da cidade de Jerusalém, algumas hoje estão fechadas, e por causa de perseguição, guerra e uma série de coisas, e outras ainda estão abertas. Mas aquela cidade de Davi, a cidade de Jerusalém, que tinha 12 portas, o que acontecia? No costume e na cultura da época, todas as autoridades, todos os magistrados, os juízes, os anciãos, os príncipes, os nobres, eles se sentavam da porta para fora. As autoridades colocavam ali locais aonde eles se sentavam para julgar quem entrava, para analisar quem
entrasse. Se chegou alguém de outra cidade, tinha que passar por aquele júri, tinha que passar por aquelas autoridades. Então, na verdade, havia nas portas de Jerusalém autoridades. Essas autoridades eram magistrados, eram juízes, eram príncipes, eram nobres. E quando chegava alguma família, eles então confabulavam: peraí, nós podemos deixá-los entrar? Não, não vamos deixar entrar. Não, ele está fugitivo. Não, ele matou alguém na cidade dele, ele não pode entrar. Quando Davi está dizendo: levantai, ó porta, as vossas cabeças, Davi está querendo dizer: toda autoridade, todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Não há situação, não há pessoa, não há principado e potestade que não há de se dobrar diante da presença do Rei dos Reis. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Os nobres, os magistrados, as autoridades, os juízes, os príncipes, assentados na porta, a hora que trouxessem a arca, a hora que introduzissem a arca no Santo dos Santos, em Jerusalém, a hora que eles trouxessem a glória de Deus, toda a autoridade teria que levantar as cabeças e render adoração ao Rei da Glória, render ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Deus te traz aqui nessa noite para te dizer: essa doença vai ter que se dobrar diante do Rei da Glória. Essa dívida vai ter que se dobrar diante do Rei da Glória. Ah, meu irmão, essa intimidação, essa autoridade que se levantou contra ti, vai ter que se dobrar diante do Rei da Glória. Porque a hora que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores entrar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ah, meu irmão e minha irmã, não há situação que fuja do controle do Deus Todo-Poderoso. Então, entroniza o Rei dos Reis, atrai a glória de Deus, porque a hora que o Senhor entrar, isso vai ter que se colocar de joelhos diante dele. Provérbios capítulo 31, 23 nos diz: seu marido é conhecido nas portas da cidade, assentado entre os anciãos da terra. Olha lá, se conhece o seu marido nas portas, quando assenta-se entre os anciãos da terra. Nas portas era onde ficavam os nobres, os reis, os magistrados, era onde ficavam os juízes, as autoridades, os anciãos. Olha lá, Jó capítulo 29, versículo 7. Jó capítulo 29, versículo 7. 7. Quando eu saía para a porta da cidade, na praça, preparava a minha cadeira. Quando eu saía para ir para a porta da cidade, eu já levava a minha cadeira. Por quê? Porque os nobres e magistrados tinham que ficar nas portas. As autoridades da cidade ficavam do lado de fora da porta para poder analisar, para poder julgar. Meu irmão, todo aquele que se levantou para te julgar, para te apontar, para poder dizer algo contra ti, vai se dobrar diante do Rei da Glória, vai se dobrar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Desde a época de Jó, quando na verdade as cidades eram cercadas, as autoridades ficavam na porta da cidade, as pessoas deixavam ali cadeiras para poderem assentar às portas da cidade. Não havia tribunal, mas era na porta da cidade que se julgava. Não podia matar ninguém dentro da cidade, mas era para fora da cidade que tinha que levar alguém para ser morto. Fizeram isso com Cristo, tiraram da cidade de Jerusalém. Quando nós olhamos para todo esse texto, nós começamos a entender a profundeza do que o salmista quis dizer. As portas eram vetadas, não por um povo comum, mas por um povo que era autoridade. Somente os que exerciam influência na sociedade é que poderiam ter acesso a esse local denominado como autoridades das portas. E nós começamos a observar o salmista declarando no versículo 7: levantai, ó portas, portas naturais, portas da cidade de Jerusalém, as autoridades da cidade de Jerusalém, levantai as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Ou se você tem a tradução, portais eternos. Quando nós pesquisamos a questão de portais eternos, é mais maravilhoso ainda.
Que não é porta humana, não é porta terrena, mas é porta celeste. O que o salmista Davi está dizendo, 1000 anos antes de Cristo vir, é que para o Rei da Glória entrar nas portas dos céus, principado, potestade, serafim, querubim, anjo, arcanjo, exércitos angelicais também se dobram diante da sua presença. Davi está profetizando algo glorioso, algo tremendo. Davi está dizendo: não há nenhum poder, nenhuma autoridade maior. Peraí, Cristo é um mistério escondido, mas Davi está fazendo um salmo messiânico. Davi está dizendo: ó portais eternos, entrará o Rei da Glória. Ele já está dizendo algo, meu irmão, que estamos prestes a viver, que antecede a segunda vinda do Cordeiro, quando Jesus vier sobre as nuvens com poder e grande glória, para buscar a igreja. Ah, meu irmão, todo anjo, arcanjo, querubim, serafim, autoridades angelicais vão se dobrar diante do Rei da Glória, porque ele vai entrar pelos portais eternos, ele vai entrar pelos portais celestes, e a hora que ele entrar pelos portais celestes, com você, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, ah, meu irmão, os anjos, querubins, serafins vão se dobrar dizendo: ele é o Rei da Glória, ele é o Rei da Glória, ele é o Rei da Glória. E naquele grande dia você vai poder olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Levantar naquele conceito, naquela época, era sinal de reverência, submissão e admiração. Quando o profeta diz: levantai, ó portas, ele está dizendo: todo aquele que exerce domínio e autoridade, levante-se diante de uma reverência maior. Aquele que subiu ao monte do Senhor, aquele que se assentará para reinar no seu monte santo. Levantar é um sinal de respeito, é uma forma de reconhecimento, que ele adentrou ao único que é digno de reverência. É um ato semelhante ao ato recomendado por Davi no Salmo capítulo 2, versículo 12. Salmos 2, 12. É um ato semelhante de respeito, é um ato semelhante de reverência. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Voltando ao versículo 9: levantai, refere-se ao ato reverente dos que exercem domínio quando Cristo se assentar para reger as nações com vara de ferro. Tu quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso do oleiro. É o mesmo que dizer: levantem-se e reverenciem ao Rei da Glória, pois ele entrou, e aonde ele entra, ele é glorificado, ele é exaltado, ele é entronizado, ele se assentou entre as nações para exercer todo o poder, todo o domínio e toda a autoridade. O ato de se levantar diz reverência àquele que entrou no lugar próprio, ou seja, ele tem direito para estar ali. Lembra que João no Apocalipse diz: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? E João chorava copiosamente, e uma voz lhe disse: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, o cordeiro vivo que morreu e venceu. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. A intenção de Davi, quando compôs esse salmo, antes de poder trazer a arca, ele estava querendo dizer: eu vou assumir o reinado dessa cidade, mas todo aquele que exerce domínio, autoridade, todo aquele que fica às portas, vai ter que se dobrar diante do meu Senhor. Todo aquele que acha que é autoridade tem que conhecer a verdadeira autoridade do Deus Todo-Poderoso. Vai deixar sua posição, vai deixar sua autoridade, vai deixar as suas cadeiras, vai levantar a sua cabeça para contemplar o Rei da Glória. Levantai, ó portas, levantai-vos, ó entradas eternas. Isso está dizendo sobre um lugar de domínio no reino celestial. Além de Jesus exercer domínio sobre a terra, todo poder e toda autoridade lhe foi dada. Além de Jesus exercer domínio sobre principados e potestades,
O salmista está nos convidando a adorar ao Rei da Glória, a adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, um reino que não tem fim, um reino que é eterno, um reino que o seu domínio é para sempre. As portas, as entradas das portas diz sobre o governo humano, mas os portais celestes, as entradas celestes, diz de um governo celestial. Cristo é o Todo-Poderoso nas batalhas, Ele é o forte, Ele é o poderoso, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele é o Verbo que se fez carne, Ele estava no princípio com Deus, Ele é a antiga estrela, Ele é a verdadeira estrela da manhã. E a importância de nós entendermos, Ele mesmo conquistará os reinos e os domínios sobre toda a terra, com sua mão poderosa, com seu braço forte. Ele se assentará para dominar todos os povos. Por isso que então o salmista questiona: quem é este Rei da Glória? E antes que qualquer um pudesse dar a resposta, ele diz: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Qual situação que aos teus olhos você acha impossível? Qual situação que aos teus olhos você acha que não tem mais jeito? Quando Davi começa a compor esse salmo, versículo 3, ele diz: quem subirá? Tem uma inferência dupla, uma interpretação dupla. Ele estava se referindo ao Monte Moriá, ali que ele tinha comprado para fazer o território onde a tenda ficaria para abrigar a arca, mas também ele está querendo dizer sobre quem vai entrar nos céus. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? E o versículo 4 ele traz a resposta: aquele que é limpo de mãos. Como estão suas mãos para se apresentar diante de Deus Todo-Poderoso? Cheio de ira, de contenda, de vingança? Aquele que é puro de coração. Como está o seu coração para se apresentar ante o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Temos tanta preocupação com as coisas passageiras e materiais e nos esquecemos das coisas eternas. Todos os homens que nasceram de Adão até hoje têm a natureza adâmica. Por isso que o salmista pôde dizer: em iniquidade fui criado, fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Não havia ninguém que era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, até ele vir a esse mundo, até ele morrer por nós, até ele ressuscitar, porque nele não teve pecado, nele não foi achado falha alguma. E aí então João pôde ver: eis aí um que é digno de abrir o livro, um que é digno de desatar os selos. Meu irmão, a história não podia se concluir se Jesus não tivesse consumado o plano de Deus na terra. Qual é o homem que é limpo de mãos e puro de coração dentre os nascidos de mulher? Ninguém. Mas quando temos Jesus como Senhor e Salvador, o sacrifício de Jesus nos purifica, nos lava, nos limpa de todo pecado e nos redime. Por isso que o Senhor não nos colocou na terra como juízes, mas o Senhor nos colocou na terra para podermos entronizar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meu irmão e minha irmã, nós que queremos ser a geração do avivamento, nós temos que preparar o ambiente, nós temos que preparar o território, nós temos que preparar, assim como Davi, ele preparou o território, ele comprou o Monte Moriá, ele pagou por preço, ele disse: aqui vai ser a casa do meu Deus. Hoje o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, mas o Senhor está procurando um coração quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. O Senhor está procurando homens e mulheres que ele possa levantar nessa reta final como sacerdotes para dizer que entre o Rei da Glória, o Espírito e a noiva digam: vem, 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 Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para terminar, João capítulo 3, versículo 5. Evangelho de João capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Nascer da água é um nascer natural, quando a bolsa d'água da mulher se estoura e a criança vem ao mundo, nasceu da água. Verso 6, mas aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. No diálogo com Nicodemo, Jesus diz: não te maravilhes de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. 1 João capítulo 4, versículo 17. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Qual Ele é? Ele veio a esse mundo, se identificou conosco, substituiu o homem na cruz do Calvário para nos dar direito à salvação. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ele é o Rei da Glória. Nós precisamos aprender a andar como Cristo andou. Nós precisamos aprender a tomar sobre nós o jugo do Senhor, aprender dele, que é manso e humilde de coração, porque assim nós encontraremos descanso para a nossa alma. A importância de nós entendermos: 80 anos que a nação não se importou aonde estava a arca. Quantos anos, quantas igrejas, pastores, líderes, apóstolos, ministérios não estão mais se importando onde está a presença de Deus? Um dos textos mais tristes da Bíblia é quando o texto relata que não sabia Sansão que o Espírito do Senhor não era mais com ele. Como é triste perder a presença do Senhor e nem perceber que ela foi embora. Quem entrará no teu santuário? Quem habitará e subirá no monte santo do Senhor? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Qual situação na tua vida que você acha impossível? Qual o diagnóstico que está te preocupando? Qual sentença que você recebeu? Não lute contra essa situação. Entronize o Rei da Glória. Entronize o Rei da Glória. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Você que tem uma causa impossível, você que está diante de uma situação impossível, vai se colocando em pé no seu lugar e vai dizendo: Senhor, eu quero me apropriar da tua palavra, que nesta peleja eu não terei que pelejar. Ensina-me a preparar a atmosfera, ensina-me a preparar o ambiente, ensina-me a entronizar o Rei da Glória, ensina-me, Senhor, a entronizar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque aonde o Rei da Glória entra, todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que Ele é o Rei da Glória, que Ele é Senhor. Não existe outro além do nosso Deus, não existe outro além do Deus Todo-Poderoso. Haveria alguma coisa que o Senhor não possa fazer? Haveria alguma situação que o Senhor não possa mudar? Se isso ainda não aconteceu, é porque na verdade o Senhor quer a tua adoração, o Senhor quer ver o teu louvor. Se você não consegue louvá-lo, faça um sacrifício de louvor. Se você não consegue louvá-lo, faz um sacrifício agradável ao Senhor. Começa a dizer ao Senhor: mesmo que não aconteça, Tu és e serás para todos sempre meu Deus. A minha força está em Ti, não nessa resposta. O meu livramento está em Ti, não nesta situação. Começa a fazer uma declaração ao Deus Todo-Poderoso: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Entroniza o Rei dos Reis, entroniza o Rei dos Reis. Começa a declarar a fé perfeita em Deus. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que o produto da oliveira minha
não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei do Senhor nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus. 10. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Rei da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, sendo entronizado sobre os louvores do teu povo. Toma o teu lugar, Senhor, toma o teu lugar, Senhor. Não queremos ser como uma terra seca, nós queremos preparar o ambiente para a tua presença. Deus de poder, Espírito Santo de Deus, faz-nos limpos de mãos e puros de coração, faz-nos limpos de mãos e puros de coração. Altíssimo e soberano Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, ser entronizado. Entra, Rei da glória, tu és bem-vindo. Rei da glória, tu és bem-vindo. O Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a noiva dizem vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não se importe quem está à tua esquerda, não se importe quem está à tua direita, frente ou atrás. Se importe com o Rei dos reis, se importe com o Rei dos reis. Dá liberdade ao Espírito Santo de Deus. Entroniza o Rei dos reis, entroniza o Senhor dos senhores. Recebe a alegria do Senhor, recebe a unção do Senhor, recebe a graça do Senhor, recebe a presença santa, a majestade santa. Que venha o Rei da glória, que venha o Rei da glória, que venha o Rei da glória. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Dá liberdade ao Espírito Santo de Deus. Glorifica, glorifica. Você que fala em línguas, dá liberdade ao Espírito Santo. Vamos encher esse ambiente de glória. Vamos encher esse ambiente de glória. Vamos encher esse ambiente